A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018. Ao lado de Zé Fernando Rabechini, que já está aqui com o seu celular. E hoje nós estamos recebendo, para nossa alegria, como convidado, o prefeito de São Roque, Cláudio Góes. Cláudio, muito obrigado aqui pela sua presença. Destinaram alguns minutos para a gente. Obrigado, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Me sinto na Jovem Pan aqui com você, Vander. Você lembra lá do nosso tempo lá? Um abraço, Zé Fernando. Muito obrigado pela visita, pelo convite de estarmos aqui visitando. Eu lembro se foi da entrevista lá no Rádio ao Vivo com o José Luiz Menegatti. Foi o José Menegatti. Faleceu o Menegatti, rapaz. Um e grande depois eu companheiro. fui com aquele outro que conhece bastante sobre... Vinho. Vinho. Tem um nome difícil. Nome difícil. Daqui a pouco eu lembro. Vamos lembrar. Tem um nome difícil. Esses já parcerias lá na Jovem Pan, na época do Corinthians, lembra? O Corinthians no Mundial de 2012. Isso. Foi patrocinador lá. Foi patrocinador. Você tem a fita desse jogo? Tenho. Opa, eu mandei para você, né? E tem a vinheta, tem a dos vinhos Góes e tal. Poxa, é um jingle tão bonito dos vinhos Góes que eu tenho uma vontade de tocar aqui, viu? Mas pode tocar. Pode tocar à vontade? De brinde. Faz uma cortesia. Depois não, e a gente fala... Porque o Cláudio é o seguinte, a gente fala, o Cláudio agora, ele está prefeito, né? E a gente sempre teve esse contato do Cláudio investir em publicidade. E aí tem muita gente que fala, mas só fala da Vinícola Góes, mas a Vinícola Góes procurou esse investimento, né? Exatamente. Voltando um pouquinho a você primeiro, você vai se lembrar de quando você começou a narrar futebol no torneio lá em Canguera, em 1987, né? Então, eu comecei em 83. 87. Vamos falar de você um pouquinho primeiro. Então, eu narrei o meu primeiro jogo, está fazendo aniversário hoje, 13 de agosto de 83. Uma final da Copa Carambeí, terceiro e quarto lugares, o Piniquinho jogava... Hoje é aniversário? Hoje, eu comecei em 83, então já tem um tempinho aí. Mas fui lá em Canguera 87. Várias vezes. Era um campeonato envolvendo adegas. Isso. E o dinheiro arrecadado era para o Natal das crianças lá na comunidade. Exatamente. E foi muito legal que a gente narrou aquele jogo. E na preliminar, 31 anos atrás. 31 anos. O Roberto Godinho deitou e rolou, fez vários gols. E aí, afinal, o time do Sorocamirim ganhou gol do Zaga. Não, era o Vinhos Primavera. Primavera. Nós perdemos de 2-1. Então, mas o gol do título foi do Zaga. Foi do Zaga. Um gol... Eu tenho em vídeo isso daí. O Luiz Fernando mandou pra mim. Ah, é? É o Luiz Fernando que estava conversando com ele ontem. Luiz Fernando. Ali na esquininha. Ali na esquina ali. Você vê, eu estou acompanhando. Da barraca da Sociedade Protetora dos Animais. Exatamente. Você precisa passar lá que já está pronto o projeto. Aliás, quero agradecer ao presidente, o Paulo Renato Mazzaro, né, que junto com outros arquitetos fizeram o projeto e agora é trabalhar, buscar recursos aí para o terreno que foi conseguido aí na sua administração. Sim, nós fizemos um esforço desde o início para, né, que tivéssemos uma área indicada, né, porque sempre tem aquela questão dos vizinhos, né, que mexe com animais, é cachorro latindo e tudo mais. E a gente conseguiu chegar num bom entendimento ali, numa área nobre, e com certeza ela vai ser levada muito a sério pela Associação dos Protetores. É isso aí. Bom, prefeito, mas vamos bater um papo, porque Zé Fernando, já deu... Eu sabia que o Zé Fernando é neto de prefeito, hein? Ah, é? É, Lívio Talhassaki, Da vida. que foi um grande prefeito de São Roque. O nome de uma estrada. Da rodovia. E tem uma rua também ali no Jardim Boa Vista, e foi o prefeito do terceiro centenário de São Roque. Então, há 61 anos, quando o São Roque fez em 1957, ele era o prefeito do terceiro centenário. Era o prefeito do terceiro centenário. Estava começando a parte de prefeito. Tinha sido vereador já, aquelas coisas. Vice-prefeito, tudo que eles nem gostam. E você, mas 61 anos depois, Cláudio Góes é o prefeito. Cláudio, vai fazer 2 anos. Como é que é ser prefeito? É aquilo que você imaginava? Olha, você estava falando agora há pouco, até cortei, né, quando você disse sobre vinícola, sobre investimento em marketing, sobre trabalho, né? Aí a gente já desde o início, desde quando eu me formei, eu já enxergava que São Roque tinha a história do vinho, tem, né, a história do vinho, mas naquela época a coisa estava bem mais pequena, ela estava até definhada, arranhada, quase
falecida. E podemos dizer assim que eu enxerguei que dava para fazer limonada daquele limão e com marketing, com produto, com atendimento, com visão de mercado, a gente conseguiu fazer bastante coisa. E São Roque ressurgiu novamente, agora sim, já também com respeito, com qualidade de alguns vinhos, com pesquisas iniciadas em 2001. Então nós temos vinhos hoje reconhecidos até em concursos ou reconhecimento em avaliações nacionais com uvas aqui de São Roque. Então isso para nós é um prazer imenso e um orgulho fazer parte dessa história do vinho. Tá, porque tem gente que acha que não tem uva em São Roque, que o vinho vem tudo lá do Rio Grande do Sul. Quer dizer, mas a gente tem vinho do Rio Grande do Sul, que vocês têm um parceiro lá, né? Sim. Mas aqui na nossa... Produtor, lá, né? Então, mas aqui também tem produção de Sim, uva a produção ainda. hoje, sem dúvida nenhuma, ela é pequena, muito pequena. Ela quase foi extinta também. E, inclusive, o contrário. Agora já temos alguém plantando parreirais novos, porém já com outras variedades, não mais aquelas variedades de origem americana. A uva sucumbiu porque aqui, né, naquela época, porque é um produto de baixo valor agregado, qualidade mais inferior, própria para consumo in natura, diferente da uva do vinho, que tem valor agregado, porém exige-se pesquisas, adaptações e aí sim vai se fazer um vinho bom. Então não, retrabalho que também demora bastante. E outra coisa, tem cultura que você planta e um mês depois já tá nascendo, tem 3 meses está colhendo. Quanto tempo demora para dar uva? Exatamente. Você vai plantar um parreiral de uma variedade que nunca foi plantada numa região, você primeiro tem que saber se o pé da uva vai vegetar, se ele vai ter continuidade. Depois, se ele vai produzir. E isso demora pelo menos 3 anos, a primeira safra de uma uva. E daí em diante, para ver se aquela safra ela fica perene, se ela tem qualidade constante, mais safras ali para que a gente venha fazendo acompanhamento. E depois a produção do vinho também. E depois que se faz o vinho, se for razoável para bom, né? Lógico que se não der um bom vinho, a gente já até exclui, né, aquela pesquisa, elimina a pesquisa. Mas após isso também algum tempo de preparação do vinho. O vinho não é igual a cerveja, que demora 20 dias para se ficar pronto. Cerveja 20 dias? Cerveja antes era 2 meses, depois foi diminuindo. Hoje, em 20 dias, você faz cerveja hoje. Fala assim, olha, industrialmente. Olha, a procura tá boa, vamos fazer cerveja. Porque agora o vinho se fala, tá bom agora, mas não sabe se vai tá bom daqui a 3 anos. Exatamente. Daqui um ano. Você e não a sabe. safra do vinho, você pelo menos um ano e meio depois para você fornecer o vinho para o consumidor. Então, o estoque, é uma história, é um planejamento e isso não é do dia para a noite. E eu adoro o suco de uva, o integral que vocês têm lá. Demora também para você... O suco de uva já é mais rápido. O suco de uva ele é produzido na safra. Então, é a moagem da uva, a colheita, a moagem, daí já a pasteurização e o produto já está pronto para consumir ali em 1 semana, 20 dias na safra. Porém, a safra é uma vez por ano. Então, você tem que fazer o armazenamento de todo esse estoque, de toda essa produção, para que você faça a venda e o consumo dure até a entrada da próxima safra. Então, você também tem que trabalhar com estoque. Tem todo esse detalhe aí. Não, eu estava conversando com o José Luiz Marque, lá do restaurante Fazendia Santa Adélia. Tem um pastel de alcachofra lá, maravilhoso, aquele miolinho de alcachofra ali, né? E ele tem que conservar, tem que guardar 800 quilos do miolo da alcachofra para o ano. Quer dizer, imagina, Zé Fernando, você reuniu 800 quilos, né, do miolinho, que é o coração ali da alcachofra. O alcachofra, inclusive, já falando um pouquinho já de agricultura, a alcachofra que está sendo até recuperada aqui na cidade também, através da formação do departamento, né, da divisão de agricultura, que foi recuperada na nossa gestão. Ela estava também extinta, praticamente assim, né, podemos dizer, e recuperamos a divisão com o trabalho, a reunião, né, dos produtores, principalmente já a montagem da Associação dos Produtores de Alcachofra, e a cidade está, de novo, também buscando a retomada dessa tradição com produção local. Já vou passar para você, mas em cima disso, eu vi até a convocação, o Leodir fazendo a convocação, ia ter uma reunião, ou já teve, ou vai ter esses dias, mas foi criada essa divisão e o Leodir foi exonerado do cargo. Por que o Leodir saiu da... Agora? Assim, a semana passada saiu essa portaria. Foi até por interesse mesmo dele. Porque ele é concursado da educação. Ah, tá. Então ele preferiu voltar para a sala de aula. Ele tem os motivos dele, né, particulares. E, logicamente, então ali ele
fez a opção, mas nada de prejuízo, né, para o setor, até Quem porque que vem para o lugar ali? vai agora voltando de férias a Samantha. Samantha Trujillo? Isso, que é Tá. lá do meio ambiente, ela tem também a formação muito interessante, e ela é nova, jovem. Eu lembrava só o sobrenome, você falou Samantha. Já... E ela está muito feliz também com essa oportunidade, é mais uma funcionária de carreira que a gente vai fazer ali, dar oportunidade para que cresçam dentro da própria prefeitura. Legal, a gente vai lá procurar também. Bom, Cláudio, vamos falar aqui Mas aí falando desse pouquinho... 1 ano e meio que você está Isso. como prefeito aí. Exatamente. Eu fiz essa introdução da uva e do vinho e de uma retomada aí de um setor de São Roque que é representativo, não hoje economicamente, porém ele é um símbolo de São Roque, ele vende a imagem de São Roque, vende o turismo de São Roque, e hoje é o grande filão da economia no mundo, né? E eu quis fazer esse comparativo, não foi à toa, não. Foi para comparar que é muito diferente da gestão pública. Porque a gestão pública a gente tem que correr tudo em 4 anos, o que a gente quer fazer, né? Se tanto a gente pode promover aí um interesse para a reeleição, mas serão 8. Diferente, tudo isso é muito diferente da questão da uva e do vinho. Por quê? Porque você tem que fazer tudo muito rápido. E imagina isso juntando com os problemas do dia a dia, com 90 mil habitantes, uma cidade com muitos problemas, como outras cidades do Brasil. Então, é saúde, é educação, é o transporte, é a coleta do lixo, é de tudo que vem na cabeça com os problemas do dia a dia, a gente fazendo essa gestão e ainda buscando um planejamento para que a administração pública, não só, né, daqui de São Roque, mas no caso, sim, daqui de São Roque, que a gente consiga readequar, melhorar, modernizar uma gestão pública tão deficitária no país todo. Então é bastante complicado e vamos colocar esse desafio. O Zé Fernando, entra na roda aí, Zé Fernando. Não, eu estou prestando aqui bastante atenção, estou gostando e eu gosto quando as pessoas vêm e falam. Eu fiz, vou fazer isso, fiz. É sinal que a pessoa realmente acredita naquilo que faz. Sim. Então eu acho bacana. Pode. Então deixa eu começar perguntando aqui para você. Por exemplo, dos problemas que você... o caixa da prefeitura. E você falando aí que está difícil, que não tem dinheiro. Até a semana passada a gente teve até o ex-prefeito Daniel colocando aí em redes sociais um documento dizendo que uma reportagem que saiu no Jornal Democrata falando que tinha uma dívida na prefeitura, que esse processo foi arquivado. Com relação ao caixa que você pegou lá na prefeitura, a dívida da prefeitura, Cláudio. Sim, a dívida da prefeitura, ela não é uma mentira. Ela existiram os saldos, os restos a pagar, existiram dívidas, né, efetuadas em gestão anterior e a gente teve que cumprir. Então, se foi arquivado, como você disse, de repente o processo, né, foi arquivado, mas as dívidas existiram e elas foram sanadas, inclusive o desencaixe também no orçamento do ano passado, haja vista as dificuldades que a gente teve com várias coisas que a gente não conseguiu realizar, não porque não quis, porque não deu. Então, na verdade, e hoje, inclusive, aproveito até para encaixar aqui na nossa conversa de hoje, estivemos num evento realizado em Sorocaba, em São Roque, participando de da região de Sorocaba e também a região de Itapeva estava lá. São 70 municípios que compõem a região do Tribunal de Contas do Estado. O debate com o presidente, o senhor Renato, o doutor Renato e também o Sérgio, esqueci o sobrenome dele, o Sérgio, que é diretor do tribunal. Então, hoje estive lá pessoalmente junto com o nosso corpo jurídico, acompanhando nesse debate, palestras, aprendizados dos novos sistemas de orientação e de fiscalização do Tribunal de Contas. E lá foi bem dito que, inclusive, fui até, entre aspas, criticado. Poxa, mas a dívida era do outro, por que você não deixa a dívida do outro e cuida do que você tem na mão para você tocar? Aí, hoje, inclusive, foi reforçado. E eu recebi essa visita no começo do ano passado, de um tribunal, dizendo o seguinte: a dívida não é do prefeito, a dívida é do município. Então, o senhor faz favor de deixar tudo em dia para o ano 17, né, que foi o ano passado, para fechamento de contas, porque será questionado e será também avaliado. Então, foi isso que a gente fez, quer dizer, cumprimos o papel de prefeito. A administração pública, eu estou prefeito, como você disse, administrando
uma entidade que já existe e que não pode ficar devendo. Então, cumprimos o papel de pagar as contas anteriores. Isso que você ouviu, e a gente ouviu vereadores falando, o vereador Itelvino, que é do seu partido, do PSTB, e ele chegou a falar, pô, já falei para o prefeito, não se paga todas as dívidas numa administração. O Cláudio às vezes está preocupado com o 13º, ele ouve lá os funcionários de carreira, mas a gente tem que ver que a gente tem que resolver o almoço, depois a gente viajando. Quer dizer, se teve também muita pressão, inclusive dentro do seu partido, para que deixasse um pouco das dívidas e fizesse investimentos na cidade. Para você ter ideia, hoje foi falado sobre isso. O Formato e o Bonino, que tem mais experiência de gestão pública do que eu, já esteve trabalhando lá em outras gestões, ele mesmo falou, olha, Cláudio, isso é novo. Conforme fazia uma apresentação, de 2014, por exemplo, iniciou um novo formato lá de avaliação. Em 2016, iniciaram, ou 17, no final de 16 e 17, as visitas sem avisar. Então, eles vêm, a fiscalização vem de sopetão. Semana passada estiveram fiscalizando uma escola, a merenda que estava sendo servida na escola. Vieram sem avisar e para constatar pessoalmente e no momento, no ato, não esperando fechar as contas, não esperando alguma denúncia, alguma representação, e sim acompanhando no dia a dia. Qual é a visão do tribunal? A visão do tribunal é que eles acompanhem, fiscalizem e orientem no momento, para que haja a correção devida em cima, no mesmo ato. Então, para quê? Para que a gente não incorra, não continue, se o caso acontecer, incorrendo em alguma falha, para que a gente consiga corrigir o leme, né, dentro da própria gestão. Esse é o interesse, só para finalizar. Tá. Qual a explicação que eles deram hoje? É que, na verdade, eles buscam esse tipo de gestão para que exatamente diminua até o trabalho deles e que a prefeitura sofra menos com isso, fazendo uma gestão mais eficaz. É porque a gente viu que o tribunal, claro, eles têm os critérios, mas a grosso modo é o seguinte, quanto foi a arrecadação? Tanto. Tem 23% na educação? Ah, tá ok. Tem tantos por cento na saúde, 15%, ok. E parece que não conseguia observar, olha, investiu tanto em saúde, tanto em educação, mas qual é a qualidade da merenda, por exemplo? Exatamente. Porque às vezes, se chegar no fim do ano, pô, tá faltando 1% aí, pô, compra 1% em giz, e é um monte. Quer dizer, então você está percebendo que o tribunal tá não querendo ver só quanto gastou com a merenda, mas se está sendo uma merenda de boa qualidade. Exatamente. Porque senão fica só o número fechado ali, né? Exatamente, porque não basta apenas cumprir a cota mínima, né, de 25%, e sim que seja de forma eficaz, que seja eficiente e bem gasta. Então a gente percebe que esse é o acompanhamento que eles fazem. Acompanham o almoxarifado, acompanham oficina, acompanham bastante coisa. Tá, a gente tem algumas perguntas chegando, e o Cláudio falou que responde algumas aqui, né, Cláudio? Tranquilo. Zé Fernando, tem, porque aí a gente vai fazendo um giro aqui que tem bastante assunto para colocar, né? Isso. Pode ir. Você tem alguma colocação ou posso pegar a pergunta? Não, pode pegar a pergunta. O Marinho Araújo, que é o pai do vereador Rafael Araújo, Rafael Tanzi Araújo, está acompanhando. O Roque Pires, o Pita, abraço ao Cláudio, ganhamos alguns torneios jogando juntos no Germano. Se jogou com o Roque Pita? Opa, Roque? Roque ali do Juventude Unida do Taboão, sim, filho do Dito Pires. Jogávamos contra e a favor. Lá atrás, quando ele jogava no Jute, né? Uhum. E a gente no Canguera, e depois agora no Veterano, jogando junto lá pelo Corinthians ou pelos outros times lá. Um abraço, Roque. A Maria Helena Ferreira Grando, a minha sogra, tá mandando um olá aqui para mim. O José Luiz de Souza, gerente do Banco Itaú, boa tarde. O Gilberto Nascimento, boa tarde, Vanderlei. Pergunte ao senhor prefeito sobre a situação do aplicativo, né, do Uber, em São Roque. Porque nossos taxistas estão passando uma grande dificuldade. O Célio Marques também já tinha comentado sobre isso aqui até antes do programa. Como é que está a regulamentação dos aplicativos? Ela já está no jurídico. Um abraço aos taxistas desde lá de trás. Antes de eu ser candidato, sempre respeito aos taxistas de São Roque, gente da família, né, de São Roque. Então, nunca deixamos de ouvi-los e atendê-los. Na verdade, o aplicativo está aí, é a modernidade, é uma questão mundial. Porém, São Roque precisa estar alinhada com a legislação nacional. Está no jurídico já o trabalho iniciado para a regulamentação municipal desse aplicativo, onde a gente pode dosar ali a questão da tributação. Como é que tem uma ideia de como vai ser essa tributação? É por quilômetro rodado? Na verdade, eu acho que vai virar bastante por estimativa, né? Porque não dá para você, eles não têm o controlezinho lá.
Enfim, acho que vai ser por estimativa, com fiscalização e cadastramento desses que vierem querer, né, desejar por exemplo, operar, né? entraria a questão de tem que ser chapa de São Roque? Olha, são casos aí que vão passar pelo jurídico. Acho que não dá para eu falar agora detalhes técnicos, mas o recado recebi até algumas mensagens deles, recebo WhatsApp, recebo várias recados, né? E pedidos aí para que a gente verifique. Então, isso está sendo tratado com bastante atenção. A gente não vai deixar esse assunto de lado, não. Tá, aliás, chegou a pergunta do Célio Marques também. Como eleitor do Cláudio Góes, gostaria de saber da regulamentação dos transportes por aplicativo, e já foi feita a pergunta. O Eduardo Nogerini, que eu encontrei com ele agora há pouco lá na Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor prefeito, por que a prefeitura não cumpre as leis municipais e não está realizando jogos escolares? Jogos escolares, vamos lá. Os jogos escolares vêm do Departamento da Educação e ele, ano passado, como falamos, alguns cortes foram feitos e a gente não conseguiu realizar o ano passado. E esse ano também, infelizmente, agora na época das férias, né, de julho, não conseguimos realizar o torneio interescolar. Na verdade, as atividades foram feitas nas escolas, nas próprias unidades, torneios internos em cada categoria esportiva, né? Mas a gente não conseguiu por questão de recursos mesmo. E parece que... Ele falou comigo, não está na pergunta, mas na Câmara ele falou para mim que seria assim algo em torno de R$10 mil. Ah, não foi... R$10 mil é bem mais. Eu acho que 10 mil é só arbitragem, né? Só arbitragem, só 10 arbitragem. Mil. Então, na verdade, tem rede, tem bola, tem trave, tem toda a questão de equipamentos, tem a logística, as despesas de deslocamento, né? Então, tem outras despesas. Se fosse apenas por 10 mil, a gente já teria realizado. Então, é bastante mais. Mas a informação, inclusive, é que... Então, mas ele pode levar lá a proposta. Se for 10... Não, proposta sem dúvida. Não, a proposta para gastar total... se ele levar uma... Não, nem questão de desafio. É questão que a gente está organizando, inclusive, foi até motivo de reuniões, mas o pessoal está se organizando para que o ano que vem, a gente mais estruturado, a gente volte com os jogos escolares, sim. Tá, o Ednelson Mendes. Senhor prefeito, o asfalto na estrada do Pessegueiro, sai ou não? Puxa vida, essa é Onde que é a estrada do Pessegueiro? Excelente o Pessegueiro é aqui na estrada do Suíça, né? Ah, do Suíça. Tá. Então ali a gente tem um pouco de dificuldade. Ali é um problema sério. A gente tem lutado por recursos para as estradas, não só do Pessegueiro, mas outras também. A gente tem lá esse ano estamos conseguindo através do DAD, né? A do Caetê, a da Angolana, são algumas estradas que a gente tem conseguido. Algumas ruas, né, de São Roque também, do centro, de bairros, a gente tem conseguido pavimentar. Saiu uma verba semana passada, né, um remanejamento na Câmara de 1 milhão e alguma coisa. O Toco esteve aqui na semana passada e falou que as ruas vão ser definidas, né? Na verdade, as ruas, algumas já estão definidas. Essa aí, específico de 1 milhão, ela é relativa a uma emenda que vem direta da Casa Civil do atual governo, que substituiu o governo do Alckmin, né? Que está fazendo um lançamento de emendas que vêm diretas para recap de algumas ruas do centro. Então nós nos adequamos, cumprimos todas as fases e etapas de documentação, a empresa já vencedora, já ganhadora, já está definida, só aguardando agora a remessa, né, da verba para que a gente possa iniciar as obras. E tem alguma rua que você pode antecipar ou não? Tem algumas ruas. A principal delas, que está nesse pacote aí, é a Bernardino de Luca, aquele primeiro trecho, que é um trecho bastante doído, machucado. E que é um problema que... É uma briga antiga já porque com o CCR. Passam caminhões que ali é um rodoanel, né? Ela faz a ligação de duas rodovias ali e a prefeitura é que se vira, né? Tem um trecho ali, tem um trecho também da Marginal, se eu não me engano. Tem algumas outras ruas ali que são bastante machucadas, que eu costumo falar, né? Vamos lá. Esburacadas. Olha, o Maurício de Barros está falando de olhar ali para o bairro, na estrada da Serrinha, que ali está bastante problemático. Depois do Espaço Aldeia, depois que passa o esqui. Não tem água encanada, não passa lixeiro, não tem sinal de celular e a internet... eu perdi aqui. Tem uma longa pergunta aqui. A internet que já não é diretamente com o senhor. Até a internet tem lá, tá problema. Eu gostaria muito que desse uma olhadinha para nós, pois infelizmente só lembro de jogar algum cascalho na época da Romaria. Muito obrigado pela atenção e sucesso na sua administração, Maurício Barros, que é ali da Serrinha. Sim, eles estiveram, inclusive, um abraço pessoal ali, eles estiveram comigo em reuniões.
Nós estamos fazendo intervenções junto à Sabesp, né, para que puxe uma rede de água. Ela passa numa rua principal, ela precisa ser expandida até um trecho a mais. E naquela região ali nós temos dificuldades também. São Roque tem muitas estradas de terra, né, gente? Então a gente vem lutando para... Se São Roque tivesse... Olha, eu sinto bastante, se São Roque estivesse na mão aí, quando iniciamos, muitas coisas já poderiam ter sido feitas. Não há de se esquecermos também de... Nos esquecermos, desculpe o termo aí, da questão da própria economia, né? O Brasil passa por uma dificuldade. Mas São Roque tem as suas particularidades. Esse, em especial, nós temos essa da questão da internet. Tem regiões de São Roque que tem sombra, né? A gente precisa estar lutando lá com os provedores de sinal aí. Mas, enquanto isso, o que a gente tenta, e até investindo nisso, o Departamento de Obras fazendo a manutenção um pouco mais constante. Temos conhecimento de ruas, de estradas que não tinham nenhum tratamento há anos atrás aí. E nós estamos, inclusive, agora com financiamento, comprando 2 motoniveladoras, caminhões novos. Enfim, estamos equipando para que, enquanto não tenhamos o asfalto, a gente consiga dar um mínimo de consideração a esses que moram nas regiões um pouco mais distantes. O Edenelson Garcia Martins está mandando um abraço. O Edenelson lá da Alfafone. Poxa, um abraço para o Um Edenelson. abraço. É isso aí. A gente fala, é até bom. Companheiro do... É goleiro. Não, mas companheiro do SR Cidadania. Então, SR Cidadania, que vocês participaram há uns 15 anos atrás, não colocou câmeras na região central de São Paulo? O que aconteceu com essa SOS Cidadania? Colocou câmera até na cadeia. Tem a lembrança que a gente colocou, iniciamos em 2004, o Ednelson, um dos fundadores, junto com a Irani Ribota, o Vinícius, o Luiz Fontes, eu me lembro certinho, uma equipe aí, o Antônio da associação. Juntos nós fundamos e no início já fizemos parceria, na época com o governo 2003, se eu não me engano. Também era o Zito. 2004, o governo Zito Garcia, depois em seguida com o Efaneu. Nós conseguimos instalar na época, que não existia internet, não existia quase nada, através de cabos, né, de telefonia mesmo, não existia fibra ótica, instalação de 12 câmeras no centro da cidade. E nós criamos até um centro de gerenciamento ali. Monitoramento foi montado na delegacia, depois na Polícia Militar, não andou. E depois nós montamos para que a Guarda Municipal administrasse ali naquele pit, antigo ponto de ônibus ali na frente do Democrata. E acabou isso daí? Não atualizou o sistema? Na verdade, o custo muito alto. A gente tinha os planos de irmos ampliando, né? E não conseguimos. Em 2004, imagine, 2005, a gente conseguiu instalar essas 12. E não tivemos, sinceramente, muito pouco apoio. A gente fazia através de iniciativa privada, com doações, mensalidades, e as coisas, não, infelizmente, naquele momento, acho que não era o momento da gente conseguir. A gente está com o fundo aqui, imagens da Praça da Matriz, e são câmeras de segurança da Associação Comercial. Tem 6 câmeras, e o Antônio de Girolamo, o presidente da associação, Luiz Fernando, o gerente, eles falaram que tem intenção de ampliar isso, inclusive cedendo essas imagens para a Polícia Militar. Recentemente, os comerciantes reclamaram muito na região central da falta de segurança, procuraram a associação comercial, a polícia, para se criar o vizinhança solidária, mas parece que deu uma esfriada, né? Na hora foi aquele barulho e deu uma esfriada. O que você conversou com os comerciantes com relação à segurança ali na região central? Olha, a segurança é um problema eterno, né? A gente nunca vai conseguir responder a contento a demanda e também a própria expectativa. Como eu disse, há quase 15 anos atrás, eu fui um dos que idealizou e conseguiu instalar aí 12 câmeras e não andaram. Hoje a segurança está aí com algumas câmeras com o investimento da associação. Hoje o investimento é bem mais em conta, com a fibra ótica, com a tecnologia, dá para se fazer bastante coisa. A gente até temos planos também para colocarmos câmeras nos próximos tempos aí, nas entradas da cidade. E a questão da gestão da segurança, ela também é outro fator importante. Depende de gente, depende de carro, de equipamento, depende da gestão. E aí entra a Polícia Militar, entra a Polícia Civil e, logicamente, a Guarda Municipal, que é administrada por nós. Nós temos uma parceria muito boa, eu não posso reclamar
desse pessoal. Não posso reclamar mesmo. Até o pessoal do Consegue conversa bastante. O Ronaldo. Você teve com o Ronaldo a semana passada lá? Estivemos, então, até posso comentar sobre isso. Pode. Estivemos em São Paulo. Temos corrido muito, gente. Tem muito assunto para falar. Tivemos umas 2 horas. Então, aqui. até dar uma resumidinha do Ronaldo. Vocês, com o Ronaldo Alves, que é o presidente do Consegue, vocês falaram, inclusive, do fim ali da cadeia, que é esse centro de transição ali, né? De presos. Né? Nós já fomos algumas vezes na Secretaria de Segurança Pública e também nós fomos agora na Secretaria de Administração Penitenciária. Nós temos várias frentes, né, pedindo mais ajuda, mais investimento na questão da segurança, principalmente para a divisa, que hoje é a mais complicada, que é a divisa de São João Novo com Itapevi, ali na região da divisa, né? E também Mailasque, por uma outra ponta, a questão do Carmo também é bastante preocupante. E aqui do lado de cá, a região do Carmo, a região do Mombaça, a região do Sabuó. Enfim, são as pontas, né, as áreas limítrofes de São Roque, e a gente foi lá pedir apoio, porque eles enxergam a polícia militar de uma cidade pequena. Então tem um contingente, tem os habitantes, tem o número, tem a estatística. Então tem que fazer boletim de ocorrência quando tem furto, isso, daí porque se não não tem aparece lá. É uma estatística de cidade do interior, com poucos habitantes, com uma vida pacata, teoricamente, né? Porque não tem o BO, né, para mostrar a estatística, mas do lado tem uma cidade grande, não sei quantos habitantes tem Itapevi, por exemplo, mas a gente com uma precariedade está numa cidade, num bairro que limita-se com uma cidade grande, com todos os seus problemas de cidade grande. E que às vezes, né, o pessoal pula para o lado de cá para dar uma aprontada no nosso município. Então a gente pede essa consideração, principalmente nas áreas de limite, né? Então é isso que a gente tem feito. Ultimamente nós fomos lá, até convidei o Ronaldo, o presidente do Consegue, convidei também o vereador Jean, que é um lutador nessa área, fomos juntos lá e com o Bonino, com o nosso jurídico, fomos para verificar as questões da cadeia. A cadeia é o seguinte, é uma unidade de transição, nós estivemos lá inclusive com o deputado Fernando Capês, que é deputado estadual, e qual é a informação, a explicação? É uma cadeia de passagem, é uma unidade de trânsito, onde os presos transitórios passam no máximo 1 noite ou 2 aqui até a localização, a definição da onde possam ir cumprir pena ou ir para um CDP, né, com um centro de detenção provisório. E assim é feito. Só que nós mostramos a eles que ali convive, além da cadeia, que é apenas de 15 a 20 detentos ali, segundo eles, aprisionados, nós temos a convivência numa delegacia. Mas a gente chega a ter 40 lá, já chegou a ter, né? Na verdade, não é muito, viu, gente? Até é bom a gente ter essa oportunidade para explicar, porque, na verdade, a coisa ela tem esse aspecto do perigo. Mas ali, geralmente, aqueles que são presos são aqueles de pequena monta, né? Aqueles que têm as questões do dia a dia, né? Os perigosos, segundo eles já providenciam uma transferência bem mais imediata. Só que a sensação da insegurança ela é grande, porque também convive, como eu vinha dizendo, com a delegacia. E a delegacia é um problema, porque daí às vezes está fazendo um BO ali de uma coisa e pode ter uma invasão ali. Aí o atendente ele vai falar, poxa, se eu atender aqui com a precariedade que aqui não é uma cadeia, a gente pode correr riscos de alguém vir a ser resgatado, então a gente fica atendendo de porta fechada, no final de semana é mais complicado, mas a gente chiou bastante lá, reclamamos bastante e tivemos um sinal, olha, posso dizer assim, não é nem promessa de campanha, eu fiquei, porque eu não fico prometendo o que não dá para fazer, mas na verdade fiquei bastante satisfeito com o que eu vi lá, que eles têm a pretensão sim, se Sorocaba atendesse Capela do Alto, a gente possa, quem sabe a gente possa conseguir, né? Consiga diminuir aí também exatamente fazer a eliminação da cadeia ali e a reforma da delegacia, que foi o outro pedido que fizemos também, um prédio ali de mais de 60, 70 anos, e a gente pede também a restauração, a revitalização da delegacia de São Roque. Tá, Claudio, eu pedi até para você dar uma corridinha aí, porque a gente tem várias perguntas chegando aqui. Tem aí, Zé Fernando? Tem uma aqui da Cristiane Prado. Gostaria de saber sobre o plano de carreira dos funcionários. Tem também. Essa também tá no plano, inclusive está no Departamento de Administração. A gente numa correria danada, porque muitas
muitas demandas, né? Mas essa do plano de carreira também já está lá no Departamento de Administração. E como é que está aquele negócio que é o prêmio lá, como é que chama? Licença-prêmio? Licença-prêmio, que teve uma reclamação, tá acertado, na tá verdade, pagando. A licença-prêmio ela é dada ao funcionário que cumpre 5 anos, né, de atividade. Sem o número de faltas, tal. Sem número de faltas, sem número de processo, né? Na verdade, teve até uma reclamação em cima disso. A ideia é priorizar, né, e dar a atenção àquele funcionário que cumpre com as suas obrigações. Então, a gente respeita bastante esse funcionário aí. Mas está pagando. A licença-prêmio, ela férias? o nome diz, ele é prêmio. Então, a obrigação da prefeitura, seguindo a lei, é que a gente pague um mês e ele goze os 2 meses, né? Que são 3 salários, né? E que ele goze 2 meses. Na verdade, o que vinha sendo feito antigamente, até porque a vida estava mais fácil, né? Na época dos orçamentos anteriores aí da prefeitura, eles pagavam 3 meses. A gente conseguiu agora que acertarmos aqui um fluxo para acertarmos um mês esse ano e um mês no ano que vem. E o outro mês eles vão, infelizmente, né, ou alguns até que curtem, fazer o gozo das férias. Porque a preferência é o dinheiro, né? É a preferência, mas, repito, a obrigação da prefeitura é o pagamento de um mês. Tá. Bom, vamos lá. E as pessoas... Olha, só mais uma. Vamos lá. Que a Nilza fala sobre a rodoviária, a situação da rodoviária, e se o posto de saúde do Vilaça vai continuar as obras. Ali tem uma... UBS, né? Ali não é UBS, não, é outro nome. Eu já lembro. Como é que chama da saúde lá? Daqui a pouco o pessoal... UPA, que é a Unidade Básica de Atendimento. UNIBS... Unidade de Pronto Atendimento. Pronto Atendimento. UPA. E UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Vai sair se... Na verdade, são 2, né? Foram lá atrás contratadas no outro governo, elas não foram finalizadas. Na verdade, gastou-se o dinheiro e chegou-se naquele ponto ali, o dinheiro acabou. E aí houve a rescisão amigável com as construtoras. Na verdade, a gente tem que fazer valer agora o quê? A exigência é que eles retornem. E nós não podemos, nós temos que revogar essa rescisão amigável. Então está também sendo tratado no jurídico. Essa é uma determinação até por orientação legal. A gente não tem a verba se foi e foi feita a rescisão amigável com as empresas pelo governo anterior. Então a gente tem mais do que obrigação do quê? Retorna, venha terminar o que já foi até pago. Mas pago. Já está pago, inclusive. Ou gasto. Ou gasto. Então isso é uma coisa que pode demorar um pouco mais aí, né? Na verdade, também depende de ação do jurídico ali para a gente... Uma empresa já está até aceitando de retornar as atividades, aquela ali do Guaçu. Da Bernardino de Luca ali. Da Bernardino de Luca. Tá, o Antônio Pociotti Júnior, dizendo quanto ao transporte por app, que diga-se, na opinião dele, é muito melhor, mais eficiente e mais barato para o consumidor, que é a maioria e deve ser beneficiado. Então ele está dizendo aqui que deve ser regulamentado pelo Legislativo. O Raniele Cristanelli, Vander e Cláudio, a questão do retorno ali no seminário do Marmeleiro, por favor, em que pé está? Foi concluída a semana passada os acertos com as desapropriações, são 3 proprietários ali, família Pedroso, família Romão e o seminário. Vai ser numa rua de quase 500 metros, ou de mais ou menos 500 metros de rua, né? Com 12 metros de largura, uma bela de uma rua. E nós estamos já, depois dessa etapa, nós já fomos até com a equipe de obras para efetuarmos a abertura do trecho para que a locomoção seja efetivada já num primeiro momento. Ah, é? Por quê? Porque as obras elas vão tomar um certo tempo. Nós temos ali, e as desapropriações bem entendido, a maior dela, que é com o seminário, vai ser na base da permuta. Nós vamos construir o muro, né, no novo limite e eles vão nos ceder esses 12 metros de rua, de largura, versus os 400 mais ou menos na parte do seminário. E aí sim, obra que dependemos também de orçamento, inclusive já encaixados em emendas parlamentares aí com deputados e senadores, verbas do governo federal, cerca de R$850 mil nesse primeiro momento. Então já estão também em andamentos. Mas até isso ocorrer, com tramitação, avaliação da Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, todo esse processo, a gente já está correndo para que possamos abrir um pequeno trecho para a locomoção do dia a dia
do morador daquela região, sim. Estivemos lá semana passada para fazer já verificando como podemos entrar ali. Tá, estamos conversando com o prefeito de São Roque, Cláudio Góes, onde a gente consegue, porque é legal a opinião das pessoas, né? Depois a gente tem umas perguntas Sim. também. O Marinho Araújo falando que Pessegueiro é estrada... Eu vim com uma pasta aqui. Você trouxe a falar pasta? Você abriu o que essa a gente pasta fez, aí? Mas É. o pessoal segura a pasta aí. O pessoal está cobrando bastante, mas vamos lá. Já tem coisas que você falou que estava na pasta aí ou não? Oi? Já tem coisa? Já Então tem tá. bastante. Tem bastante coisa que a gente já fez. O Marinho Araújo falou que a estrada do Pessegueiro é da estrada do Vinho à Capela do Cepo, via Leitão, bairro do Leitão. Do estado do Leitão. E tá o certo, Roque ele. Pires falou que o Pesqueiro é perto do Leitão, ali no Gabriel É do Pires. Leitão, Verdade. me Sai enganei, lá na desculpa. Capela do Cepo. Aliás, vai ter a A festa. do Suíça é um outro pedido também que estão me fazendo muito ali. Mas o do Leitão, exatamente, sai da estrada do Vinho ali, perto do delegado. Isso. Agora o Écio Donizete Marque, ex-vereador, ex-presidente da Ézio, Câmara. Campininha de Cima. O governo passado começou, fez guias e sarjetas e tudo está se perdendo. Como é que está a situação do Campininha? Pergunta o Écio Donizete Marque. Seu Ézio, nada está perdido, seu Ézio. Fique tranquilo, estamos cuidando bem do nosso Campininha de Cima, Santa Vitória. Inclusive, acho que o senhor não está sabendo, são 340 lotes ali sendo regularizados, com documentação agora finalizada, com topografia, com toda a documentação já, inclusive já enviada pessoalmente por mim no cartório de registro de imóveis, onde essas famílias vão ter os seus títulos gratuitamente através de um trabalho feito junto ao ITESP. As guias estão sendo monitoradas ali, nós estamos inclusive finalizando uma prestação de contas dessa colocação de guias, que tem um saldo a ser usado, juntamente com uma verba da deputada Bruna Furlan, que foi também prometido lá atrás, mas não andou, e a gente agora vai conquistar. Juntamente com esse saldo, a gente vai juntar aqui com a emenda para fazer um primeiro trecho de pavimentação ali, principalmente fazendo a área principal ali que liga o primeiro trecho na Estrada do Marilu. Então fique tranquilo que a gente está cuidando de lá para que não se percam as guias do Santa Vitória. E o Écio Donizete Marque, depois ele mandou aqui na sequência, saudades do meu amigo Cláudio. Você não tem falado com ele? Não, eu não tenho encontrado muito, não. Agora Correria. encontra, nas festas de agosto a gente encontra todo mundo. Encontra. O Ézio é querido, a gente foi junto, foi sócio lá, Rimossi, em 1992. Aliás, a gente recebeu o seu Oswaldo Meleiro aqui a semana passada, Isso. que vai receber o título, e ele falou o que significa Rimossi. Que são as iniciais dos três filhos. Ricieri, Mônica E César. César. Vai Isso aí, receber ele me amanhã. contava, nós E adquirimos eu- dele e depois vendemos para o Grupo São Luís. E o Ézio, o Dinho e o saudoso Dinho e o Roque Prestes fomos sócios lá. E eu Com a tentei- Vinícola Góes, né? Sócios lá. E eu tentei lembrar, quando se falou que quando teve essa parceria da Rimossi, você, o Ézio Donizete Marque, eu lembro que o Zé Guissardi foi trabalhar Zé. e tinha um rapaz... Zé Nani. Nani, eu não lembrava. Também foi sócio De lá da Biúna, cabelo grisalho, e eu não conseguia lembrar, e seu Oswaldo também não lembrou. Então, o A Nani. filha do Nani é nora do Efaneu, casado com o Gustavo. Ah, Grande tá. amigo, Nani. O defeito dele é que ele era palmeirense, mas de resto tá tudo certo. Tá certo. E o Zé Fernando é São Paulino, tem algum defeito? Não, tá tudo certo também. Tá tudo certo, né? Depois tem uma mensagem aqui, ó. O pessoal tá mandando as perguntas aqui. Fala um pouco, Zé Fernando. Você não fala aí, Zé Fernando. Não, tem. Vamos lá. O Deuclésio, Deuclésio. que tá também mandando as perguntas. O Edson Correia Boni está fazendo um agradecimento pelas obras lá no Tabuão. Opa. O Toninho está com a gente também. O Carlos Santos mandando um abraço a todos aqui. O Bernardo, esse é difícil, Varkitin. Esse não apareceu pra ele. Mas não tem uma pergunta aí, então eu vou emendar uma pergunta daqui. Que só é Bernardo Warkitin. Carlos Santos, boa tarde a todos. Por que São Roque não cria empregos e não permite que ninguém ganhe o seu pão honestamente vendendo produtos nas ruas? Quer dizer, geração de empregos. E essa questão que foi até uma polêmica com o vereador Marquinho Arruda, de se vender, acredito que ele esteja se referindo a isso, a venda de pães lá no roteiro do vinho. Como é que está a geração de empregos? Olha, a geração de empregos a gente vem lutando aí como qualquer outra economia, né? Para que a gente consiga dar condições para os empreendedores. Não é a prefeitura que cria emprego, ela cria condições para os empreendedores virem, ganharem o seu dinheiro e gerarem empregos. É assim que a gente tem feito, é assim que eu aprendi com a vida, né? Então, a gente não compra emprego, não ganha o emprego, dá condições a ele e ainda mais agora. O turismo, sem dúvida nenhuma, é o grande, hoje, motor, né, da economia até do mundo.
que né, bastante ligado ao terceiro setor, a indústria cada vez mais automatizada, o comércio aqui da cidade de São Roque também ele sente, né, porque ele está próximo aos grandes centros, precisa sempre ter-se criatividade, a gente percebe o pessoal lutando bastante. E por conta disso, desse comerciante que paga os impostos, desse comerciante que tem agora que cumprir todas as legislações, inclusive até de AVCB, hoje você não consegue mais montar um negócio se não tiver a avaliação do Corpo de Bombeiros, né? Então, se vocês acham justo, né, que o ambulante também é justo, mas temos o cadastro dos ambulantes, temos uma legislação, criamos inclusive, né, no ano passado, regulamentação dos ambulantes para que eles se organizem, tem uma fila para isso. A gente não pode fazer a coisa aleatória de qualquer forma, porque a gente corre riscos de deixar a cidade solta, sem comando, sem regulação e sem organização. Não é nada contra o ambulante, não é nada contra aquele que vende. Inclusive lá, pode ver o pessoal lá da Soltero de Souza, naquele trecho, a gente convive muito bem com eles, não temos problemas nenhum. Eles inclusive se organizam, né? Se organizam cada vez mais para não deixar aquele monte de produto solto ali trancando, né? Já virou para a parede, né? Já foi a parede, já virou também a barraca. Né? Virou a parede, mas nós estamos desvirando. Está desvirando. Nós estamos organizando para que ele faça o seu comércio até 1 metro da sua barraca. Isso é uma determinação nossa já. Até foi orientado para que a gente faça uma pintura para que ele faça o seu comércio naquele 1 metro até para fora da sua portinha, deixando o corredor, o espaço livre. Então é organização, a gente não é contra o ganha-pão das pessoas, de jeito nenhum, só que façam de forma organizada. Nesse sentido, Cláudio, muito se critica, até a gente recebeu o pessoal da Cultura semana passada, aqui o Edson da Isa, o Marcos Nogerini e o Mário Barroso. E aí eles até falaram em certos momentos aí que, olha, a administração se preocupa muito com o roteiro do vinho. Quer dizer, então é bom para você falar isso. Olha, o roteiro do vinho tem tudo, tem investimento e a cultura, outros setores não tem. Como é que é a participação do roteiro do vinho? Como é que o que o roteiro do vinho recebe da prefeitura, se recebe alguma coisa? Olha, fala-se tanto do roteiro do vinho como se falava na época do Efaneu do roteiro do esqui, né? Então é incrível como as pessoas gostam de fazer a provocação política, né? Vou levar para esse lado, porque graças a Deus, eu gostaria de desafiar e saber qual o investimento que foi feito no roteiro do vinho, principalmente na minha gestão. Ao contrário, eu como morador daquela região, como gente que nasceu lá naquela região e sempre trabalhou por lá, eu nunca vi, e eu falo agora de cadeira, porque eu sou prefeito, eu nunca vi como prefeito uma estrada que ficou tanto tempo sem roçada como desta vez. E eu passava vergonha, porque eu, prefeito, morador daquela região, não podia nem roçar, porque se estivesse roçando a estrada, eu estava defendendo o meu bairro. Então a gente até deixou por último, deixou agora, foi feita a roçada agora há 1 mês ou 2 meses atrás. Então, ao contrário do que falam, aquilo lá é resultado de muito trabalho, gente. Então esse pessoal com todo respeito, pessoal da cultura, que inclusive presta serviços nos finais de semana no roteiro do vinho, né, fazendo a sua cultura, a sua música, apresentando o seu trabalho, eles estão de viva voz vendo que a gente está lá muitos sábados, muitos domingos, atrás do balcão, vendendo. Eu estive lá com meu avô, depois com meus pais, agora já tem minhas filhas, meus filhos, netos eu não tenho, mas a gente tem uma linha e com os funcionários gerando emprego. Olha o Livardo, quase 200 funcionários por semana, fazendo o free ali por ali, a tia Lina, o Júlio aqui do Vila Dom Pato, e sem falar nos outros, o Pérez, me vem na cabeça aqui, a senhora lá dos pães. Nossa, quanta gente gerando emprego. Então é por luta própria, por muito suor, muito respeito ao consumidor. O turista que vem desde a época das festas do vinho, quando o centro expulsou o turista na época das festas do vinho. Lógico, festas do vinho que até eu fui a favor de ser extinta, porque deixava a cidade muito à mercê da baderna, do alcoolismo, né, da coisa desorganizada. E ela foi ser retomada lá no roteiro do vinho. Por quê? Porque lá o pessoal continuou com o balcão
abrindo, vendendo um vinho, dando uma degustação, atendendo bem o turista. Isso é resultado de trabalho. Então, desculpa o desabafo, mas eu tenho que falar da forma verdadeira, porque as pessoas não conhecem ou falam de forma aleatória qualquer coisa, e há de se dar o respeito a quem está lá trabalhando bastante. A cidade, o centro, aproveito já para falar... É que o centro fala que o turista ou comprador vai para o roteiro do vinho e não fica no centro. Olha, na verdade, as cantinas de vinho que tem no centro, tem algumas que fazem o trabalho ainda com muita dedicação, mas o comércio em geral, na verdade, eles têm que ir, o restaurante do português tem que abrir na hora do almoço, né? Então, se a gente também não abrir o restaurante e não perseverar... Eu me lembro lá em Canguera que o meu pai tinha um Fusquinha amarelo, meu avô tinha uma caminhonete e tinha um outro Jeep lá. A gente pegava os 3 carros, deixava na frente da vinícola, da adega, que nem chamava vinícola, para dizer que tinha público? Para dizer que estava aberto e que tinha um carro na frente da porta para poder o turista boa, falar, olha, boa tem essa, movimento. Não, fazíamos isso, juro por Deus. Mas juro por Deus. eu saía para vender publicidade com o Carlos Melo, edição A do gente jornal. não para em posto de gasolina, que tem mais movimento É que pra tem, almoçar? é. É assim. Sabe que eu e o Carlão fazia? Pode contar, não tem problema. A gente ia vender jornal, então a gente fazia o boneco do jornal. Então que era página tudo em branco, a gente dividia os quadradinhos, né? E se você sai para vender, se chega lá no lugar e tá tudo vazio, ninguém compra. Então o que a gente já fazia? Já preenchia umas páginas ali, né? Vinícola Góes, não sei o quê e tal. Aí chegava no cara, estamos vendendo aqui, olha, já vendemos vários aqui. Aí o cara fala, poxa, eu gostei desse espaço aqui, mas já tem... Não, mas peraí. O cara lá é legal, acho que dá pra gente... Você tem que ter o indês, né? É isso daí, o ovo da galinha. Exatamente. O ovo da galinha. A gente fazia isso. E não é essa, é tática, vai fazer o quê? Hoje a gente ali, graças a Deus, todo mundo com os estacionamentos cheios, que nem cabem. Então é isso que a gente percebe às vezes do centro. O pessoal chora bastante, chia, mas tem aqueles que também, logicamente, dando respeito àqueles que trabalham e falam um pouco e trabalham bastante, que a gente está fazendo bastante, inclusive tentando melhorar. Nós estamos com um plano de revitalização da praça. Não é uma reforma geral. Paulo Renato Mazzaro falou pra gente. É importante falar isso daí, porque o DAD, né, que é o dinheiro destinado às instâncias turísticas, 2018, 4 milhões, 1 milhão e alguma coisa, 1 milhão e 200 está indo para a fase 2 da Angolana, 1 milhão e 700 orçado, até importante, para a rotatória do Maneilane, uma rotatória muito bonita. Já vimos o projeto dela, ela está entrando agora, vai entrar, tá na documentação sendo aprovada. E isso é uma obra que está esperando há quantos anos a cidade, Zé Fernando? Há pouquinho, eu comecei no Maneilane em... Olha, é importante. Eu não sabia disso. Não, porque há quantos anos vai entrar? Eu comecei no Maneilane, acho que nos anos 60, tem um pouquinho. Porque essa entrada na cidade que é difícil. A gente vai embora à tarde aqui e é difícil você cortar ali a Raposa. Você entra na rotatória ali e aí vai ser, não vai ter mais a parada ali. É interessante que a gente está buscando, agora eu olhando o turismo como um investidor do turismo e como um prefeito agora olhando o centro da cidade, que deve ser cada vez mais investido, a gente fala, eu falo e estou trabalhando, o trem. Pouca gente se lembra do trem que estava quase leiloado. Vai sair o trem. E o trem voltou. Nós trouxemos o trem pela estrada de terra, porque não teve condições nem de voltar pelos trilhos. Voltamos com os trens, estão lá instaladinhos, mantidos, estavam pichados, vidros quebrados, tinha bagunça dentro dos trens, tinha vazamento no teto, estava quase tudo se perdendo. A gente recuperou, fez a manutenção. A estação intacta, graças a Deus, está muito bonita, e a gente está ali voltando com o trem, negociando com a CPTM junto à Rumo para que o trecho seja recuperado, para a gente retomar as atividades. O negócio não está difícil. Infelizmente, perdeu-se também com a manutenção da estrada de ferro. Se tivesse sido feito isso há 3, 4 anos atrás, estaria tudo normal. O turismo estava aqui com uma grande âncora, que tem muitas cidades construindo estrada de ferro para pôr a Maria Fumaça. A gente já tem isso no meio da cidade. Bem não próximo é do possível a gente deixar aquilo parado. Outra coisa, Brasital. Deixa eu falar. Não, pode também. falar à vontade. Depois só tem a minha... Eu tô vendo o Toco e o Piniquinho, eles estão na fila para falar. Brasital é outro ponto histórico, meu Deus do céu. Quanta gente construindo prédio, fazendo até uma arquitetura histórica, e nós temos tudo isso pronto há muito tempo. Não sei 100 anos. Quase 100 anos. Então a gente buscando também
ouvi aí reclamação aí Você tá da com som rodoviária. grande aqui? Não, ouvi. Não, ouvi. mas pode ouvir aqui, tem todos não aqui. Não consigo enxergar de longe. Ouvi a comentários sobre a rodoviária. Da rodoviária, o Zé falou. Tem uma emenda e tem já um trabalho já com projeto também para recuperação, são R$400 mil já direcionados para a reforma da muita rodoviária. gente fala, Tá a rodoviária é a chegada. Isso não é nem promessa. Como eu falei, eu não fico prometendo que não dá. Já tem. Já tá andando, inclusive, com documentação enviada para a Caixa Econômica, que é do Ministério do Turismo. A gente conseguiu colocar lá. E falando ali do Maneilane, vamos lá. O que a gente tem que falar de uma cidade turística? A entrada da cidade é o cartão de visita. O portal tá bonito lá embaixo, embora ele encaixotadinho, né? Coube ali no Iguaçu, mas está lá bonitinho, intacto. Ele é pujante, ele é bonito. E ele está ainda vivo, né? Mesmo sendo já uma coisa construída... Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, está ali vivo ainda. Nós temos outras entradas. Nós temos a entrada do Maneilane, que é essa que chega de Mairink. Poxa vida, ninguém dá bola. Aquilo é uma entrada da cidade. Sim. É a chegada de Mairink. É a ligação da Raposo Tavares, que temos poucas saídas da Raposo. Ali é uma delas, né? Da Raposo que está passando no contorno. Então, mais do que merecida a obra ali, inclusive, que foi aprovada pelo Contur para a colocação ali. Uma obra muito bem feita, bonitinha, uma rotatória que vai servir para o dia a dia da cidade para receber o turista. Ali nós estamos a menos de 500 metros da praça e a menos de 500 metros da estação ferroviária. Menos ainda, a rodoviária está... Quer coisa mais interessante? Não, da ferroviária. Da ferroviária. Então, mas da tá ali, estação de trem. tá pertinho. Quer dizer, ali. então nós estamos cuidando de uma receptividade, de uma recepção do turista numa área estratégica. E a outra essa sim é um pouco mais ousado, mas nós vamos também fazer uma grande rotatória ali na chegada do Vilaça, que hoje ainda nós estamos fazendo os entornos também. Eu ouvi aí. Tem uma reclamação. Não, ali o pessoal reclama normalmente da entrada ali. Sim, mas também tem elogio, né? Tem o pessoal do Vilaça de cima e do Mosteiro. Acho elogio aí do Vilaça. Onde que tá aqui? Só achar aqui, pô. Não, você acabou de falar teve aí lá alguém. teve. Então tá bom, então tá bom. Aliás, não vai dar tempo do Cláudio responder todas. Tá difícil de achar elogio, né? Tá. Mas a gente sabe como é que é Facebook. E como é que é fake news também. Não, veja bem, mas aí inclusive o Cláudio vai levar e vai responder todos aqui depois. Não tem problema, respondo. Aliás, precisamos podia combinar uma vez por mês se vir aqui. E a gente falar as 10 perguntas pro prefeito, as 10 primeiras. Vamos, as 10 perguntas. Eu Lucas Neto e Antônio Guzman, as 20 notícias de Antônio Guzman e Lucas Neto. E ele vai responder tudo aqui, ó. E nem abriu a pasta, hein? Mas deixa eu só ouvir uma mensagem aqui. Nem vou abrir. A pasta tá toda aqui. Do Niltinho Bastos e do Toco, porque é aniversário da cidade de São Roque. Vamos ouvir as duas mensagens dos vereadores. A gente volta na sequência, já na reta final aqui, hein? Tá bom. Olá, amigos de São Roque. Chegou o mês de agosto, mês de comemorarmos mais um aniversário da nossa cidade. Sem esquecer que também temos que aproveitar para fazer a oração ao nosso Santo Roque. Felicidade, São Roque, prosperidade, São Roque. Contem sempre com a Câmara Municipal. Abraço. Nesse mês, onde a nossa cidade faz aniversário, eu quero assim parabenizar todos os moradores da nossa cidade e agradecer a oportunidade de fazer parte da política de São Roque. Muito obrigado a todos, parabéns, Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, estamos de volta ao Toco, rapaz, o Toco lá. Aliás, o Toco vai ser o presidente da Câmara? Tem seu apoio? Aliás, como fala o Niltinho Bastos, tem o seu voto, no caso dele como vereador, você não vai votar. Tem o seu voto e tem seu apoio? Eu não posso votar. Eu sei, não pode votar, mas tem o seu apoio. Mas tem o apoio. O Toco é um companheirão, o Toco é do PSDB, não é de hoje, é do grupo. Me ajudou a ser eleito, ajuda a gente a administrar. Toco é um companheiro, assim como o Niltinho. O Niltinho, mesmo não tendo sido eleito no mesmo grupo... Ele é criticado porque diz que ele ajuda muito você. Mas meu Deus do céu, será que ele me ajuda você sabe disso, ajuda... Né? Eu sei, mas ele ajuda muito a cidade de São Roque. Eu acho incrível que as pessoas ficam fazendo política na hora de fazer administração. Então faltam 2 anos e meio para a próxima eleição e já tem gente fazendo campanha, né? Então acho que a gente tem que primeiro administrar São Roque. Se eu fosse dar ouvidos a essas coisas, a gente não fazia nada. Então a gente tem que agradecer sim o Niltinho e a maioria dos vereadores, né? Quase todos os vereadores apoiam bastante a gente lá
A gente recebe muito apoio deles. E o Toco, como eu estava falando, é um merecedor e ele está lá se colocando na frente do grupo, né, que apoia mais de perto o governo. E a gente não tem mais o que. Se fosse outro indicado pelo grupo, também seria da mesma forma. Tá, vamos lá, Zé Fernando. Faz perguntas. Vamos fazer o seguinte: você vai fazer mais as colocações, aí nós vamos dar uns 4 minutos para o Cláudio fechar o programa, que a gente já está com 1 hora de programa aí. Ah, mas passou rápido. Passou rápido. Não, é que o José chefe Eduardo Salvetti Penoni mandou aí. Põe aí meu elogio. Então tem Zé elogio também. Tá o Zé da Flauta. O Zé da Flauta, o defeito dele é ser santista, mas é gente muito boa. Um abraço, Zé. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aí, Zé Fernando. Olha, tem uma pergunta eu tinha entendido até errado. Então põe E eu tinha até entendido errado, mas também é uma pergunta minha também. Há possibilidade de nós voltarmos a ter trem aqui na nossa cidade? Olha, esse é um Trem problema... de passageiro. É, de passageiro. Esse é um problema de logística estadual, posso dizer até federal, mas no caso é São Paulo. São Paulo é quase que se fosse uma federação, né? E São Paulo tem a sua vida própria. E nós ouvimos 2 frentes, né? Aquela que fala da estrada de ferro beirando por Alphaville, passando Barueri, Alphaville, passando de São Roque, no aeroporto aqui do Catarina, seguindo para Campinas. Então esse seria um de fluxo mais aquele do rápido, trem da Copa. É o trem da Copa, que ia ser grande aí. E o outro, que é um pouco, a conversa ela é bastante parecida com a de Jundiaí. Essa vai pelo eixo da Raposo Tavares, ela está sendo rediscutida de novo, parece que o de Jundiaí está num primeiro momento agora, mas e fazer por um outro leito. No leito antigo não dá para se fazer mais, porque ele é bastante sinuoso e o trem de média velocidade ele vai exigir um outro leito. Então não vai ser mais pelo tradicional que nós temos. Então, mas esse é uma conversa bastante demorada. Porque aí vai mexer com desapropriações, passagem por estradas, autoestradas. E também não depende exclusivamente de prefeitura. Não, isso é uma coisa mais complicada, certo? Quantos minutos a gente tem, Lucas? 5. Puxa vida, 5. Então eu vou dar os minutos para você. Fui cobrado em 55 minutos. Mas agora você vai ter 5 minutos para falar. Poxa Entendeu que vai ter 7 segundos a campanha política? Tem cara que não vai dar nem para falar o nome. O Enéas não conseguia falar o nome. Tem cara que vai falar assim, o meu nome, fala amanhã. Então, sem rapidinho. Então, depois se responde todas essas perguntas aí. Vou dar um tempo para você. Cláudio, o que você queria falar que tem na sua pasta aí, que você acha que você fez e que a gente não perguntou para você e que o povo não lembrou também? Olha, o povo às vezes tem a memória um pouquinho curta, né? Eu acho que aqueles que às vezes ficam ali sendo rememorados apenas por críticas no Facebook ou no WhatsApp, tem que reconhecer também do que a gente, quando entrou, né, se deparou. Nos deparamos com contas a pagar, já falei, né? Então não precisa, tem uma colinha aqui, mas eu até coloquei meu microfone fora aqui para você falar. Nós estamos falando das casas do PAC, lembra as casas de 90 casas invadidas, quando nós entramos tinha invasão, tinha casa por terminar, tinha construtora que tinha feito as primeiras 60 e não tinha recebido, então na verdade nem as 60 não estavam pagas, a gente teve que entrar, buscar o desbloqueio dos recursos junto à Secretaria da Habitação em São Paulo, e elas foram pagas e depois finalizamos também aos 90, tirando os invasores e fazendo a finalização. Ainda no final do ano, no início desse ano, a gente entregou as 92 casas que é da nossa gestão. Marginal, entramos lá, não existia nada, nem pedra sobre pedra, era pedra dentro da água. E a gente enfrentou isso daí com desafio na primeira semana, inclusive com um saldo agora de 500 mil da verba que a gente tinha. Essa verba aí que sempre foi polêmica. Permito falar, porque tem outras pessoas. E a pergunta da Marginal, verba da Marginal. Foi Cláudio, foi a administração passada, o Daniel. Sempre fica isso no ar aí. Olha... Você já falou, o Daniel já falou, mas eu queria que você falasse. Eu não vou alimentar essa polêmica. Isso daí é polêmica. De um prefeito que entra para fazer a gestão das dívidas, ele também entra para fazer a gestão das emendas, né? E a emenda veio. Inclusive, está aí, então, aproveito o espaço para dizer que se não fosse a gente ter monitorado no dia 25 de dezembro do outro ano, a gente não teria nem esses 3 milhões que foi indicado para cá, 3 milhões e 400. Então, foi gestão, sim, da gente.
acompanhando ali a burocracia interna para que a gente não perdesse junto à Caixa e o Ministério das Cidades aquela verba. Então, eu nunca deixei de reconhecer a emenda que foi enviada. Porém, se ela não fosse administrada, a gente não teria ponte. Então, não teria marginal. Então é isso, a gente está, não vou ficar polemizando, só vou dizer que, inclusive comentaram que, da verdade, a obra deveria ter sido mais grandiosa para aproveitar todo o dinheiro, que não é que a economia que se faz o negócio, economia burra, chegaram a falar. Olha, economia, sim senhor, com bastante responsabilidade, inclusive com o saldo que temos, inclusive para a gente fazer frente a uma outra demanda na própria marginal que já tem problemas. Ali na região do Corina, nós temos um problemão sério ali perto do Pátio Corina, ali naquele final ali do Santa Costela, a marginal ali está com problemas. Estamos já também executando projetos para que a gente use o saldo para iniciar a recuperação da marginal a partir dali. Então, são gestão. FENAESC, vamos falar de FENAESC então também? FENAESC e Santa Casa. Santa Casa, revogamos também a questão, salvamos um galpão que estava quase transferido para uma empresa fraudulenta que esteve em São Roque. Então essas coisas a gente tem que falar também. E funcionários da Santa Casa sem receber 13º, já fazendo greve, vocês se lembram? Então a gente colocou, lógico, a vida não está boa, não está. A gente sabe que tem bastante dificuldade ainda na saúde do município, na saúde da Santa Casa, mas nós estamos lá, melhoramos o repasse do convênio, que de 1.250 foi para 1.550, 300 mil reais a mais por mês. Então a gente vai cobrando da provedoria agora o trabalho deles, a eficácia deles. A mesma coisa os ônibus, que também reclamavam tanto que a prefeitura não dava o subsídio, por isso que a empresa não prestava bons serviços. O que nós fizemos? Fomos lá, demos o subsídio. Porque eu também não achava justo com uma empresa de São Roque, uma empresa daqui, geradora de emprego aqui, que ela fosse retirada e a gente colocasse outra com subsídio. Não, primeiro o subsídio, para ela. Então a gente cumpriu também com ética a etapa de repassar o subsídio e exigir um bom trabalho. Eles não conseguiram. Vem outra empresa, assumiu o contrato deles, da própria empresa, que ainda repassou, né, esse contrato para a nova, com o mesmo subsídio vindo aqui agora. Logicamente, ela está se adequando, aproveito também para dizer dos horários, dos problemas dos horários, gente que reclama, mas também tem que reconhecer, tem menos horários, alguns horários foram tirados, sim, porque não adiantava você ter horário na grade e agora com uma cidade depois de 25 anos daquela grade anterior, uma cidade que cresceu com número de veículos, cruzamentos, retornos e todo o trajeto, né, com Raposo Tavares com pista dupla passando em torno da cidade, o contorno da Raposo, enfim, toda essa complicação viária, a gente, na verdade, conseguiu agora que a empresa venha para cumprir com pontualidade também. Então é isso, revisão, um pouquinho de paciência para se adequarem os novos horários e as coisas vão voltando ao normal. Coleta de lixo também, uma coleta de lixo que há 5 anos e meio não existia nenhuma licitação aqui. E aí, só na base de emergencial, nós conseguimos fazer uma licitação idônea, uma licitação onde a economia é de cerca de 250 a 300 mil reais por mês para a coleta do lixo. Então, isso tudo é economia buscando eficiência, com uma licitação concluída agora há menos de, acho que cerca de um mês. Contratos, revisamos os contratos, a do lixo, como eu falei, de cesta, quer dizer, um exemplo aqui, cesta básica, pagava-se R$ 172. Nós refizemos com a mesma empresa, baixou-se o valor para R$ 145 e ele se mantém. Nós estamos pagando o mesmo valor do início da gestão, retornando de 172 para R$ 145 e assim outros exemplos. Zona Azul funcionando também, entregando o valor fracionado, entregando o recibo. Enfim, são coisas que a gente produziu bastante aqui em São Roque, com merenda na escola. Lembra de quanta reclamação havia nas escolas da merenda dos alunos? Hoje não se vê mais falar na merenda. Por quê? Porque ela está sendo bem servida, o aluno ele é respeitado. Então é isso que a gente faz. Muitas coisas boas a gente vem conseguindo fazer. Você já está dormindo mais tranquilo? Você perdeu a noite de sono? Perdi. Na verdade, dava aquele primeiro sono, né? Depois que descansava, acordava e ficava virando e buscando solução, esquentando a cabeça, não tenha dúvida nenhuma, sempre fui assim.
bastante preocupado com as coisas, não deixo de estar preocupado com as coisas e Mas está dormindo mais tranquilo. dormindo mais tranquilo, graças a Deus. Olha, são muitos assuntos que a gente poderia falar aqui. E aí vamos até combinar, Claudio, antes de a gente fazer, viu, Jair? Combina com o Claudio aí de vir uma vez por mês, tal. A gente faz uma live aí e põe aí 10, 20 perguntas, o prefeito responde e o Claudio falou que não tem problema, pode ser qualquer pergunta aí. Claro, sempre tem que ter um respeito, Sim, né, e de você e tal. Mas vamos lá, Zé Fernando, você tem uma colocação final para o prefeito? Olha, tem mais uma que é a Cristina Maiberg dando os parabéns pelos ônibus. Ela é da Obrigado, Fazendinha. Cristina. Isso, Da que fazen... atendeu. É da A Cris, Angolana, da Angolana. e da Fazenda. Como é que chama, Jair? Não. Fazenda Mata. Terra da Mata, que é muito legal esse empreendimento turístico que a gente tem entre Mairink e Alumínio, que é muito importante também para o turismo aqui da região. Obrigado, Zé Fernando. Tem mais alguma colocação? Não, só agradecer, dizer que a intenção não era sabatinar ninguém. Não. Mas todas as perguntas que nossos ouvintes fizeram foi respondida com toda clareza. Zé, obrigado. Eu quero dizer sobre isso também, porque eu não tenho medo de perguntas. Se a gente se dispôs a estar como figura pública, eu poderia ter ficado quietinho lá nas minhas coisas, mas vim aqui, me coloquei à disposição com toda a dignidade e sem preguiça. Então, na verdade, a gente está aqui para isso. E sei dos assuntos porque eu participo no dia a dia dos assuntos, né? É difícil se você deixar solto. Sabe por que você acompanha depois o nosso você programa? tem que... Você tem que Você desviar acompanha- da pergunta, daí Eu você não sei. precisa desviar da pergunta. Não é isso aí. Ô, Cláudio, obrigado. Eu quero dizer o seguinte, para fechar o programa, amanhã nós não teremos o nosso Linha Aberta no horário normal, das verdade. 4, 4h30, porque estaremos lá na Câmara Municipal de São Roque, na sessão solene. Quero agradecer a indicação do vereador Alfredo Estrada. Com muito orgulho, estarei recebendo a medalha Vasco Barioni. O ator Juca de Oliveira, consagrado Juca de Oliveira, vai receber a medalha Barão de Piratininga. Placa homenagem para o juiz federal Fernando Mendes, né? Ele tem o nome do Fernando Marcelo Mendes, juiz federal de Filho São do Roque. Dede. É isso, filho do Dede, que está sempre ligado com a gente aqui, sobrinho do Renatinho. E sabe que o paulistano entrava em campo em 86, tinha um mascotinho. Tinha um menino que ia vestido de goleiro. Eu acho que é irmão dele que ele ia de mascotinho lá do Marola. E quem faltou? A Maria Lúcia Amari, deputada estadual, vai receber uma placa homenagem. Então é o seguinte, eu recebo a medalha Vasco Barioni, Juca de Oliveira Barão de Piratininga, título de cidadão são-roquense para o seu Oswaldo Meleiro, grande empresário da nossa cidade. Placa homenagem Maria Lúcia Amari e também para o juiz federal Fernando Marcelo Mendes. Então quero agradecer e nós vamos transmitir a sessão solene a partir das 7 e pouquinho quando começar, vai ser no horário do nosso Linha Aberta. E o prefeito Cláudio Góes estará lá também. Aliás, Cláudio, que mensagem você deixaria para a cidade? São Roque completa 461 anos. 300. 300, Passou São 100 já. Paulo, já estão passando São Paulo. São Paulo que fez quarto centenário. 400 é ano pra caramba. Puxa vida. 361 anos. Que mensagem você deixa para a população são-roquense, prefeito Cláudio Góes? Bom, eu deixo uma mensagem simples, a mensagem do respeito, a mensagem da motivação, a mensagem do trabalho, né? Que todos aí continuem firmes, cada um fazendo, cada um correndo atrás do seu objetivo, cada um respeitando o próximo, cada um respeitando, né, o vizinho, lutando por uma cidade para todos. Então eu sempre fiz isso. Na verdade, acabei agora prefeito, né? Estou prefeito, como você disse, e venho aqui dar a minha dedicação desses anos e espero que depois, quando eu não estiver aqui, volto, continuo ajudando São Roque. Então é isso. Nesse momento, essa motivação de uma cidade que está sendo colocada em ordem, ela não é simples, são muitas frentes, mas é simples e é uma coisa que motiva a gente quando a gente vê a coisa aparecendo. Agora as coisas estão mais já no lugar, mais organizadas, a gente fica feliz com isso e quer transmitir essa alegria, essa motivação para que a gente levante junto São Roque. Não adianta a gente só ficar reclamando, chorando, mas cada um faz um pouquinho. Eu tenho certeza que São Roque vai ser feliz, como sempre foi, uma cidade do nosso coração, ela merece. São Roque é uma história de vida, são 360 anos, meu Deus do céu, 361, e a gente tem que estar juntos. Deixa a crítica sempre vai ser bem respeitada. A crítica maldosa a gente fica chateado. Mas a gente respeita, enfim, a oposição, né, desde que seja idônea também, a gente vai respeitar sempre. Um abraço a todos, feliz aniversário São Roque.
É isso aí. Obrigado ao prefeito Cláudio Góes, obrigado a todos que mandaram mensagem aqui. Não dá para responder a todo mundo, mas não faltarão oportunidades. Zé Fernando, então amanhã estaremos lá na Câmara Municipal. E eu agradeço as pessoas que puderem comparecer. Eu quero dar os parabéns para você também, que Obrigado. amanhã não vai fazer nem programa para fazer concentração, né, Zé? Não, é que vai. Concentração. Parece jogador de futebol. É que nós temos que levar o equipamento lá para a Câmara. Vamos transmitir com as nossas câmeras. Né? Eu quero agradecer o pessoal lá da Prefeitura, ao Niltinho, assessoria de imprensa. Eu vivo esquecendo o nome dele lá, o que mexe com o som. Tem um nome difícil. Eu sempre esqueço o nome dele, não consigo guardar. É um nome difícil. Ereles, obrigado. É um nome difícil, mas eu não posso perder votos. Esquecer o nome perde voto, né, Cláudio? Obrigado, Ereles. Nós vamos estar com imagens lá, vamos estar transmitindo e tal, e você vai acompanhar no nosso perfil. E amanhã nós teremos. Você vai fazer um discurso longo lá, Cláudio? Não, vai ser rapidinho. Vou falar só o que eu não consegui falar hoje aqui. Amanhã então tá bom. Eu falo assim, eu já combinei com o Niltinho que eu vou falar só 5 minutos. Eu vou falar rapidinho também. Porque eu fazia um compacto lá na Jovem Pan dos melhores momentos e o compacto era maior que o jogo. Mas aí eu vou dar uma maneirada. Então tá bom. Obrigado, Jair Lucas, Lucas Berlato, Jair Ribeiro, ao nosso Paulo Roberto Spolitinha Júnior também. E nós estaremos amanhã, a partir das 7 e pouquinho, transmitindo direto da Câmara Municipal. E obrigado ao prefeito Cláudio Góes pela presença. Grande abraço, valeu pessoal, até amanhã.